boa tarde. Vamos aqui ler a palavra de Deus, né? A gente vai ler o livro de Salmo, né? Vamos ler Salmo 19. Salmo 19, versículo 1, né? Lógico, né? Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, a noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavra, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai de seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa a seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam os sábios inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordens do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido a grandes recompensas em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guardo o teu servo dos pecados intencionais. Que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração seja agradável a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador, meu Senhor, meu protetor, meu tudo, né? Pois é, gente, agora eu vou passar a palavra aqui pro Danilo, ele falar um pouco do que a gente entendeu, do que ele entendeu sobre esse versículo, que é um versículo muito interessante, né? Muito bom. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. Eu gostei do Salmo 19, né? Ele tem assim, coisas muito interessantes, começando pelo primeiro versículo, que diz: os céus declaram a glória de Deus, né? E o firmamento proclama a obra das suas mãos. E aí, nos versículos seguintes, ele vai exaltando, né, a criação, a obra do Senhor, né? E que ela fala com a gente, né? Fala de uma forma silenciosa, mas não tem como a gente não reconhecer que Deus fala com a gente, conversa com a gente através da obra das suas mãos. E o que eu tenho, assim, me chamou mais atenção, chamou mais atenção aos meus olhos no Salmo 19, né? Porque cada vez que a gente lê a palavra, Deus conversa com a gente de uma forma diferente, né? E dessa vez foi do versículo 8 em diante, até o 14, né? Onde ele diz assim: os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, né? E trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, né? São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo, né? Me chamou a atenção essa parte porque ela está falando aqui, né, do temor do Senhor. Que lá em Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então aqui ela fala da sabedoria, né? Da sabedoria de Deus,
que ela é mais desejável do que o mais puro ouro, né? E mais doce do que o mais puro mel. E realmente, a sabedoria de Deus, né? Ela é dessa forma. Por isso que a gente deve buscar, em primeiro lugar, essa sabedoria, mais do que os tesouros que o mundo tem a nos oferecer, né? Porque o que vale mais é um tesouro ou saber como conquistar, a sabedoria necessária para conquistar aquele tesouro, né? O tesouro você pode perder, mas a sabedoria você vai ter ela para sempre. Ela é eterna, né? Então, é por isso que ele diz, né? O temor do Senhor é puro e dura para sempre, né? Aqui ele está falando de sabedoria. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas justas, são mais desejáveis do que o ouro mais puro do mundo. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Então, é isso que a gente tem que buscar em nosso coração, né? Todo o tempo, essa sabedoria. Buscar sabedoria o tempo todo na nossa vida. E outra questão que eu achei interessante aqui nesse texto foi essa parte final aqui do versículo 12, né? Que ele diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me, né, dos que desconheço, né? Como eu estava até conversando com a Francisca aqui antes, né, de gravar o texto, que essa parte aí de discernir os próprios erros é interessante porque geralmente, né, a gente tem um costume de aliviar a barra quando o erro é nosso, né? De muitas vezes nem reconhecer o nosso próprio erro. Quase sempre, né? A gente não reconhece que errou. E quando reconhece, o nosso erro, ele é mais ameno, é mais leve do que o erro do outro, né? A gente tem aquele costume de julgar com severidade o erro do outro e ser bem ameno, né? Com o nosso próprio erro. Isso quando reconhecemos que erramos, né? Então, que o Senhor sempre esteja nos dando sabedoria para a gente reconhecer os nossos erros, sabedoria e também não sermos orgulhosos, né? Sejamos humildes, capazes de reconhecer que erramos. Por isso que ele diz, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Porque é justamente isso que a gente está falando aqui, né? Muitas vezes erramos e não somos capazes nem de reconhecer os nossos erros, né? Então, absolve-me dos que desconheço, né? Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, né? Que, novamente, né? Ele poderia dizer aqui, né? Guarda o teu servo dos pecados, de todos os pecados, mas ele quis ser guardado dos pecados intencionais. Por que guardar dos pecados intencionais? Porque eu tenho para mim esses pecados como os pecados mais perigosos que existem, né? São aqueles pecados que você comete, é o erro que você comete sabendo que é errado. Né? Você sabe que é errado, sabe que está pecando, sabe que não deve fazer aquilo. E você vai e faz. Aí você faz uma vez, aí faz de novo, faz de novo, faz de novo. E aquilo vai cauterizando o teu coração, né? De forma que mais na frente você não consegue mais nem reconhecer aquilo dali como pecado. Ou seja, o pecado te dominou, né? Você não tem mais domínio, ele dominou você. Por isso que ele diz, guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro e inocente, né? De grande transgressão. Então, é o pecado intencional. É aquele que a gente deve guardar o nosso coração, de estar repetindo. É o pecado mais perigoso que existe, né? Quando você comete. Um erro não intencional, muitas vezes, né, pode até nos faltar humildade de reconhecer. Mas quando a gente erra sem querer, isso faz com que mais na frente a gente, se guarde de não fazer de novo. Mas quando você faz de forma proposital, sabendo que está errando,
É perigoso. E aí liga aquela luzinha de alerta, né? E para finalizar, ele diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador, ou seja, meu salvador. Isso que a gente deve buscar todos os dias, né? Guardar as palavras que saem da nossa boca, ver o que está saindo, o que a gente está proferindo, né? Até porque a própria palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, muitas vezes, você diz assim que falou algo, né? Isso assim, algo Sem querer, que não devia falar sem querer, mas é porque aquilo estava no teu coração, né? Então, a gente deve guardar o nosso coração e guardar a nossa boca de falar, né, coisas que não agradam a Deus, e guardar também a nossa mente, né? Nossos pensamentos, de ficar meditando em coisas que também desagradam a Deus. Como eu estava falando há pouco até, né, com minha amada aqui, que os pensamentos, eles vêm e vão na nossa cabeça. Pensamentos bons, pensamentos ruins, vêm na cabeça de todo mundo. Mas a própria palavra fala que eles são como os pássaros, né? Ninguém pode impedir que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então, os pensamentos bons e ruins, eles vêm. Agora, você não pode deixar que um pensamento ruim venha e faça um ninho lá. Aí sim, você pode estar em grande risco. Então, repetindo aqui esse Salmo 14, o versículo 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu Salvador. Amém? Amém. Muito bom. E você, amor, o que você tem para acrescentar? Você sempre tem palavras maravilhosas. Amém. Não, é só reforçando, né, que, tipo assim, muitas vezes a gente realmente vê no nosso pensamento muitas coisas ruins, muitas coisas negativas, né, e a gente pode, sim, muitas vezes, eu costumo falar que quando eu faço algo que eu acredito que não agradou a Deus, vem na minha mente como se viesse uma vagalumezinha, né, dando aqueles piscazinhos, né, me dizendo, né, ó, você errou, né. Mas muitas vezes também acontece da gente não ter humildade suficiente para a gente pedir desculpa, para a gente reconhecer o nosso erro, como aqui o próprio versículo fala, né. A gente não reconhece, né, quem pode, né, como lá fala no versículo, no versículo 12, né, quem pode discernir os próprios erros, né. A gente não costuma fazer isso, né, de reconhecer que a gente está errado, né, porque na nossa mente, principalmente quando a gente está irado, a gente acredita que é a gente que está certo, né, o outro está sempre errado, né. Então é isso, então que nós possamos ter esse discernimento, né, vindo da parte de Deus, né, que ele fala também, né, para que também guarda o teu servo dos pecados, né, intencionais, né? Porque esses, como o Danilo aqui falou, né? Que são os mais perigosos, né? Porque é aquele que a gente sabe que tá errado e a gente continua cometendo aquele mesmo erro, né? Então, para que a gente possamos ter cuidado, né? A começar em mim, né? A começar em mim, lembra, né? A começar em mim, a gente possa ter esse cuidado, esse discernimento de Deus. E é isso. É isso. Pois a palavra de hoje foi essa, e a gente volta em breve, né? Com mais uma meditação. Amém.